tarde, eu sou Anne Guimarães, começa agora mais um Espaço Cult, pela PUC TV Minas e TV Horizonte. Aqui você fica por dentro do cenário artístico e cultural de BH. As histórias em quadrinhos, por exemplo, estão em destaque na cidade. Conhecidas também como HQs, elas são uma forma de arte que mistura textos e imagens, ou até mesmo só imagens, com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros. As HQs têm ganhado cada vez mais força e mostram que grandes histórias podem ser contadas sobre o viés da arte sequencial. Doze artistas de Belo Horizonte, cada uma com sua peculiaridade, traço, cor e conceito, deram vida à exposição Inarredáveis Mulheres Quadrinistas. A exposição realça a presença das mulheres no mundo dos quadrinhos, marcado tradicionalmente pela predominância masculina. Cada artista apresenta ao público 7 obras significativas da carreira. Os temas dos desenhos vão desde o cotidiano, defesa do movimento feminista e histórias fantásticas com personagens criados pelas quadrinistas. A exposição está na Casa Fiat de Cultura e pode ser visitada até 29 de julho. E para falar sobre HQs e a participação das mulheres no mundo dos quadrinhos, eu recebo aqui no estúdio as quadrinistas Laura Taide, a Júlia Helena, artistas participantes da exposição Inarredáveis, Mulheres Quadrinistas. A outra convidada é a quadrinista Carol Cunha, professora da Casa de Quadrinhos de BH. Sejam bem-vindas ao Espaço Cult, é um prazer receber vocês aqui hoje. Gente, esse é um assunto que eu adoro, sabe? Eu sou, assim, fissurada. Eu olhei o trabalho de todas vocês, eu fiquei muito apaixonada, assim. E eu queria que vocês contassem pra gente como que vocês começaram essa carreira de quadrinistas. O meu caso, acho que é o caso de muita gente nos quadrinhos também, né? Eu venho de um mundo completamente diferente. Eu sou formada em História, mestrada em Educação, e a um determinado ponto da minha vida eu resolvi aprender a desenhar e a fazer histórias em quadrinhos. Então, assim, eu comecei em 2014. Importante falar, né, que eu sou a Júlia Helena. Meu nome, na verdade, é Júlia Helena. Eu só juntei para fazer esse nome artístico. E eu trabalho principalmente com aquarela e tiras de humor e narrativas mais experimentais em quadrinhos. O meu caminho é um pouco diferente, assim. Então, você passou por um outro longo caminho para chegar nas ilustrações, né? Sim, sim. Foram longos anos no mundo acadêmico até decidir que não era o meu lugar ali. Legal, me identifico com a sua história. E você, Carol, como que começou? Então, o meu caso é um pouco parecido com o da Júlia Helena, porque eu sou formada em Psicologia pelo FMG, eu tenho mestrado também em Psicologia, inclusive o meu mestrado foi sobre quadrinhos. Foi sobre a concepção de justiça no século XX através da análise das histórias do Batman. Então é uma coisa assim, gigantesca o nome, mas é muito parecido com o da Júlia Helena. Eu sempre tive uma ligação muito forte com o quadrinho desde pequena, sempre gostei muito, curti muito, sempre escrevi muita coisa para site, etc. E chegou aquele ponto que só escrever e só estudar não era o suficiente. Surgiu aquela vontade de produzir. E aí eu voltei para a faculdade, fiz cinema de animação, formei em 2015, lá na Federal também. E daí foi um passo para me profissionalizar mesmo e trabalhar na área. Legal, grandes histórias. E você, Laura, como é que tudo começou? Olha, não é nenhuma novidade agora, depois de ver a história das meninas, que eu também passei por uma outra formação. Eu graduei em Direito no Amazonas, que é de onde eu venho originalmente. E trabalhei na área por uns 4 anos, fiz pós-graduação e, assim, estava firme e forte advogando. Só que eu sempre gostei de quadrinhos, sempre gostei de desenhar, principalmente. Então, só que eu nunca vi isso como uma possibilidade de carreira. Não conheci ninguém que fazia quadrinhos no Amazonas, hoje em dia já conheço. Mas também não tive nenhum tipo de apoio para perseguir isso. Então eu segui a carreira da minha família, né? Mas sempre continuei gostando e consumindo quadrinho e desenhando. Até que em 2013 eu comecei a ler quadrinho na internet de uma galera que produzia
tirinhas sobre cotidiano, umas coisas atuais. Eram pessoas brasileiras, então era uma coisa com a qual eu me identificava, era uma galera da minha idade, nos 20 e poucos. E todo mundo meio perdido na vida, que era um ponto em que eu tava também. Então eu pensei, nossa, isso é uma coisa que eu curto ler, essa galera tá produzindo agora, eles são meus colegas, eu também posso, né? A internet tá aí pra todo mundo. E aí eu comecei a fazer minhas tiras e comecei a postar na internet, e aí começou a ter um retorno ótimo. Naquela época os algoritmos do Facebook não eram nossos arqui-inimigos, né? A gente conseguia ter uma circulação grande do trabalho. E aí, e nessa época estava fervilhando muito um movimento de garotas nos quadrinhos tentando achar o espaço delas. Porque era percebido como um meio muito machista, até mesmo no Brasil, né? E essa é uma luta antiga, né? Sim, de fato. E aí, nessa época, elas estavam se reunindo para fazer zines exclusivos de mulheres e para entrar em editais como um coletivo de mulheres, para conseguir espaços em feiras, como um conjunto mesmo, só de mulheres. Era o Zine XXX que chamava. E aí eu comecei a frequentar os eventos em 2014, levar minhas revistinhas e tal, meus zines. E aí não parei mais. Eu vim para BH em 2015 e nessa época eu decidi que eu ia me dedicar só à ilustração e quadrinhos. E aí demorou, passei perrengue, voltei a estudar design gráfico para melhorar também como quadrinista. E aí, até que hoje em dia já é uma carreira de verdade, meus pais já acham que a minha profissão é essa. E tô muito feliz com o que eu escolhi. E o direito ficou para trás total. Vamos conhecer um pouquinho do trabalho da Laura? Roda aí, eu quero ver também. Comenta seus desenhos pra gente, Laura, um pouquinho. Então, como eu comentei antes, eu comecei a fazer quadrinhos numa época em que as meninas estavam procurando o espaço delas, então era uma luta feminista. E eu acabei, como eu escrevo sobre o meu cotidiano e desenho sobre o meu cotidiano, acabo passando por questões que o feminismo aborda, como, por exemplo, bissexualidade, liberdade sexual, liberdade para se vestir como você quiser, liberdade para ter o cabelo que você quiser, sabe? E também coisas que a gente passa por ser mulher que, assim, já deviam estar superadas. Então, meu trabalho passa por tudo isso. Acho que fica bem claro aí que é impossível falar sobre o meu cotidiano sendo mulher sem abordar essas questões, né? E como que é a receptividade do seu trabalho? Que vocês vão muito em feiras, né, de quadrinhos, mostrar o trabalho. Como que é isso? Existem dois extremos, porque a recepção, no geral, é ótima, assim, por pessoas de todos os gêneros. Na internet gera muita discussão interessante entre homens e mulheres e tal, muita identificação também. Só que nessa última feira eu passei por uma coisa engraçada. Um rapaz chegou na minha mesa e falou: legal, tudo lindo, amo seu trabalho, eu só não vou comprar nada porque eu não me identifico. Talvez eu comprasse para dar de presente para minha irmã, minha cunhada, mas eu acho que não é para mim. E aí eu pensei, eu não falei nada, né? Tava assim, cansada, trabalhando, mas eu pensei, cara, por que não é pra você, sabe? Desde que eu sou criança, eu vejo filme que é dirigido por homem e que é estrelado por homem e eu acho de boa. Eu consigo me identificar, eu consigo gostar. Porque, afinal de contas, muita coisa a gente passa e são coisas em comum, né? Por exemplo, no meu trabalho, a gente fala sobre a necessidade que a gente sente de ser perfeito e que, na verdade, a gente não é obrigado a isso. Autoaceitação, amor próprio, essas coisas também dizem respeito aos homens. Então, tem essas duas situações. Tem gente que entende isso e abraça isso, e tem gente que ainda resiste porque, um trabalho feito por mulher, que eu vejo na página são mulheres desenhadas, então talvez não me interesse, não seja pra mim. Eu me identifiquei muito com o seu trabalho, porque assim, quando eu vi os quadrinhos, eu me reconheci um pouquinho. Eu acho que isso é um pouco difícil. Agora, Júlia Helena, uma coisa que me impressionou no seu trabalho foram os textos. Eu achei sagaz seus textos. Das assim, tiras, né? Isso. Fala pra gente um pouquinho, assim, como que é essa sua criação? Nossa, eu não consigo, assim, raciocinar e colocar numa lógica racional, sabe? Enquanto você fala, a gente vai acompanhando um pouquinho do seu trabalho. Inclusive um super antigo. Né? Eu gosto muito de criar história e criar mundos, assim. A minha linha de trabalho, ela é bem diferente da Laura, né? Assim, é mais fantasia e humor. E, pra mim, o humor, quanto mais idiota, melhor. Então, assim, eu tento exercitar com todas as forças do meu coração, assim, qual que é a piada mais ridícula que eu consigo fazer numa tira, entendeu? É um treinamento. Eu não sei como, assim, explicar. Esse na verdade, é da Laura. Do livro, que ela participou do meu livro. Vocês já trabalharam juntas em outras ocasiões também, né? Eu lancei ano passado a Nave, né, o livro,
E aí a Laura foi como convidada, né? E fez a tirinha maravilhosa. E curiosamente você curte os textos da Júlia Helena e eles são incríveis, mas a Nave é muda, né? Quer dizer, ela consegue dominar a narrativa visual também super bem. Eu gosto de trabalhar com as duas coisas, assim. Ou é o humor, na lógica do quanto mais idiota, melhor. Ou é uma história sem texto. Nenhuma, assim. Carol, você também faz muito... Você trabalha, fora os quadrinhos, você também faz arte digital, né? Eu trabalho principalmente na parte de quadrinho e de ilustração, né? Mas eu trabalho tanto manual quanto digital. Eu acho assim, o que eu mais gosto do manual é essa coisa orgânica de já estar com papel, o cheiro da tinta, é uma delícia. Só que por questão de praticidade, às vezes a gente acaba focando muito no digital. Igual até pouco tempo atrás eu lancei um quadrinho no FIC e foi muito engraçado, porque as recompensas eram manuais. E eu, gente, que delícia que eu tô trabalhando de novo com tinta, com papel. Mas eu gosto dessa variação. É um negócio que eu gosto de estar sempre experimentando dos meus trabalhos também. Eu gosto de sempre estar experimentando vários materiais diferentes. Então, por exemplo, o que passou primeiro da Daenerys é tinta a óleo, esse da Mulan é tinta acrílica. Já esses que estão passando agora, eles são pinturas digitais. Só que o pessoal fala que eu tenho uma pegada de fazer o meu trabalho digital tem muito cara de trabalho manual, porque eu gosto de testar. Eu adorei. Esse é o personagem da Rebeca Prado, que é a Leaf, do Navio Dragão. Sim. E esse também, ele é digital. Esse aí já é um trabalho manual que eu fiz para a campanha Que Diferença Faz. Esse trabalho, inclusive, ele é um trabalho autobiográfico, que é a história minha e da minha esposa, né? Que ela estava no processo de se descobrir como trans e foi um processo que a gente viveu junto, né? Então, assim, o meu trabalho é muito dessa coisa de experimentar material, experimentar narrativa. Então, eu tenho roteiro voltado para terror, eu tenho roteiro voltado para conto de fada, eu tenho roteiro voltado para coisa cotidiana. Então, eu acho que a minha base mesmo é essa coisa de estar tentando fazer coisas sempre novas, sempre diferentes. Meninas, a gente vai dar uma pausa rapidinha. Galera, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas não sai daí porque é rapidinho. O Espaço Cult está de volta e hoje recebemos aqui no estúdio as quadrinistas Laura Ataide, Júlia Helena e Carol Cunha. Mas antes de voltarmos para a nossa conversa, você confere a Agenda Cult. Roda aí! Hoje e amanhã o CCBB vai ser palco da peça Dostoiévski Trip. A peça conta a história de um grupo de viciados em literatura que aguarda a chegada de um traficante que fornece mercadorias que provocam alucinações associadas a grandes autores da literatura mundial. O espetáculo propõe uma intensa viagem pelo universo de Dostoiévski, um dos maiores romancistas da história. Acima da maldade, da infâmia! Amanhã, Letícia Sabatella e Fernando Alves desembarcam em BH para estrelar a peça A Vida em Vermelho. Na história, os atores dão vida à cantora Edith Piaf e ao poeta Brecht, dois dos maiores artistas do século XX. O espetáculo acontece no Teatro SESI Minas, sábado, às 9 da noite e domingo, às 7 da noite. Entre as coisas mais lindas. E uma boa dica musical é o show de Nando Reis e Ana Vitória, amanhã no Grande Teatro do Palácio das Artes. O repertório terá canções românticas de autoria de Nando Reis e de Ana Caetano, compositora da dupla Ana Vitória. As cores nelas, então eu me vi. Meninas, continuando nossa conversa, acho que pra gente voltar assim, o gibi, né, e as histórias em quadrinho educaram muitas pessoas, ensinaram muito, principalmente brasileiros, até a ler, né, tomar gosto pela leitura. Como que vocês enxergam isso, assim, essa profissão de vocês, né? Bom, eu aprendi a ler com a Turma da Mônica mesmo também. Eu me lembro até hoje do dia que eu aprendi a palavra otorrinolaringologista com a Turma da Mônica.
É real. E acho que isso participou da formação de muita gente, sim. Tanto é que muita gente tem carinho pela Turma da Mônica mesmo, né? E assim, hoje em dia, de vez em quando eu recebo uma mensagem falando de que alguém deu uma aula e mostrou um quadrinho meu em sala de aula. Isso é fantástico, maravilhoso. Quer dizer que eu tô acertando em alguma coisa, né? Pelo menos um bom exemplo. Eu acho que, para mim, o quadrinho ele é uma linguagem muito múltipla, né? Então, assim, é uma possibilidade de leituras de mundo muito gigantesca. Então, acho que não só em termos de introduzir ao mundo da leitura, né? Mas ao próprio mundo da criatividade. Então, assim, a minha relação com quadrinhos é muito dessa. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito bom, um momento de crescimento muito grande, um momento de inovação nas narrativas de um jeito muito interessante, que eu acho que vai aumentar ainda mais essa introdução. Você falando assim, que tá no momento de crescimento, eu tava dando uma pesquisada também, que o primeiro quadrinho foi em 1895 e existe quadrinho há muitos e muitos anos. O que vocês consideram, assim, vocês destacariam para esse boom que tá acontecendo agora dos quadrinhos, assim? Nossa, eu particularmente acho que tem vários fatores que estão convergindo, né? Tem a questão da internet, que eu acho que é muito importante, é uma coisa que possibilitou várias pessoas em vários lugares, de vários tipos diferentes, terem voz, né, nesse meio. Eu acho que o crescimento também do Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo, que possibilitou publicação também bastante variada, né? E eu acho que também esse crescimento de feira. Então você tem assim, o FIC se consolidando cada vez mais como um espaço de quadrinho independente, né? Porque o FIC não tinha tanto essa cara, acho que essa cara começou a ter de 2011 para cá, né? E foi se tornando cada vez mais forte, né? E não só o FIC, a CCXP tem o espaço delas, tem a Bienal do Quadrinho lá em Curitiba. Então, eu acho que a gente está tendo um espaço de visibilidade maior. Eu acho que foi uma confluência de vários fatores. É totalmente isso que a Júlia Helena e a Carol falaram. Assim, é uma ferramenta de comunicação e ela foi amplificada de uma maneira incrível pela internet. Então, tem gente fazendo em todos os lugares. Tem gente de todo tipo de formação fazendo quadrinhos, né? Só que tem 3 pessoas, direito, psicologia e história. Então vamos pegar um gancho nisso, então. Muitas pessoas são apaixonadas por arte e o medo do financeiro no final, assim, né, acaba desistindo. Vocês começaram em profissões totalmente diferentes e vieram parar nos quadrinhos. Carol, conta pra gente, assim, como professora da escola de quadrinhos que ensina também essa arte, o que você diria desse campo, da profissão? Então, eu acho que como qualquer campo, não é um campo fácil, né? Eu acho que as pessoas têm um pouco a ilusão de que existem campos fáceis de trabalho, mas eu tenho minha irmã é formada em Direito, meu irmão é formado em Engenharia e o campo deles também não é fácil. Mas eu acho que é questão de empenho, a gente tem que ter empenho, pessoas têm que entender que arte e quadrinho é prática, é empenho. A gente não tem um donzinho que cai do céu e a gente vai fazer uma arte linda e maravilhosa, não. Quanto mais você praticar, quanto mais você for atrás, quanto mais você correr, melhor você vai ficar. Então é dedicação. É o que eu falo para os meus alunos, você tem que dedicar e tem que correr atrás. O sucesso não vai vir de bandeja, nesse dia a dia mesmo, de estar sempre trabalhando, indo atrás de feira, e se postando no Instagram, postando no Facebook, dando a cara a tapa mesmo. Mas nas feiras ainda, por exemplo, a predominância são de quadrinistas homens? Ou o espaço para mulher está igual, assim? Acho que atualmente tem sido feito um esforço de equivalência. Sim. Né? O FIC foi muito trabalhado nisso, né? Da questão de representatividade, uma coisa mais equivalente. Ainda tem um certo desnível, né, para presença mais masculina, mas isso não quer dizer que são mais homens fazendo do que mulheres fazendo, mais da participação nos eventos. Mas eu acho que a gente tem caminhado cada vez mais para uma situação equivalente. Sim. Assim. Juliana, a gente não viu todas as suas ilustrações, mas agora nós vamos chamar de novo, porque a gente quer ver mais um pouquinho. Vamos lá. Pode ir comentando se você quiser também. Mas, não, eu quero fazer uma pergunta polêmica agora. Gente, assim, principalmente nos quadrinhos mais antigos, assim, a mulher é hipersexualizada, né? Assim, principalmente mundo Marvel, enfim. Eu queria saber, isso ainda é assim? Ainda tem essa representação hipersexualizada das mulheres nos quadrinhos?
Ou tá mudando? E se tá mudando, como é que tá acontecendo? Tem um combate a isso também? Nossa, existe um combate sem dúvida. Sempre que existe uma tentativa de redesenhar um uniforme que antes era só um tapa-sexo, a galera na internet se revolta e a outra galera defende, rola essa discussão sim, com frequência. Mas tem existido esse esforço, que nem a Juliana falou, a presença feminina crescendo dentro do mercado e as leitoras ganhando voz também, isso está mudando esse cenário, né? O próprio FIC, em 2015, fez um esforço e propôs que algumas quadrinistas mulheres redesenhassem o uniforme de personagens de comics. Então teve a Era Venenosa, que foi a que eu redesenhei, inclusive, e algumas outras. E a ideia foi essa, sabe? Dar um uniforme mais... que dá pra usar pra realmente combater o crime ou fazer o que seja, que não seja só um maiozinho, sabe? Pra mostrar que as mulheres estão nos quadrinhos não é mais só pra enfeitar. Assim como elas não estão no mundo só pra enfeitar, né? A gente tá aqui pra ficar, a gente quer protagonizar nossas histórias, a gente quer se reconhecer no papel. Então é meio que isso. E pra fechar, assim, vamos um pouquinho de cada uma me contar, assim, os quadrinhos estão crescendo muito na indústria cinematográfica também, né? Como vocês estão vendo esse espaço pras mulheres? Agora. Boa pergunta. Olha, a adaptação cinematográfica que eu sei que vai acontecer agora e eu tô ansiosa pra ver é de Tungstênio, né? Que é do Marcelo Quintanilha, é um quadrinho dele, ele é um quadrinista excelente. E eu quero muito ver, mas, por exemplo, não sei realmente, outras adaptações que tem rolado. De heróis, né? Eu acho assim que mesmo dentro de heróis já tá tendo uma certa variedade, né? Você tem espaço para uma coisa, por exemplo, mais para a linha de espionagem, igual Capitão América 2, ou para uma coisa mais comédia, tipo Deadpool, uma coisa mais drama misturado com western, igual Logan. Então, mesmo os quadrinhos super-heróis no cinema, eles estão tentando se reinventar. Né? Mas eu acho que é um espaço que dá também para a gente ter outras abordagens, né? A gente fica muito no mainstream, né? Então, acho assim, às vezes o próprio público não sabe que um quadrinho mais, tipo, Estado da Perdição foi adaptado para o cinema, ou que o David Cronenberg, que é um diretor cult, dirigiu uma adaptação de quadrinho, que, se eu não me engano, é o Marcas de Violência com Viggo Mortensen. Então, tem um mundinho de coisas de quadrinho que, às vezes, o grande público não tem noção que aquilo surgiu dos quadrinhos, né? Então, é questão de talvez, assim, o pessoal atinar que o quadrinho de super-herói está aí no cinema, mas pode te abrir portas para um outro mundo muito mais amplo. E, Juliana, eu não posso deixar você ir embora antes que você me responda uma coisa. Qual a diferença de quadrinho e ilustração? Pra mim, é a história que está sendo contada, né? E pra mim é até engraçado porque o meu livro, como ele é uma história em quadrinhos sem texto, muita gente fica... Sim, é quadrinho, né? Quadrinho. Mas o que eu vejo é assim, a forma como a narrativa ela é contada, né? Como que ela é separada pelos quadros. Não sei, o que vocês acham também? Eu acho que tem um texto ali, mas tem mais do que um texto curto, né? Tem uma história contada. Eu acho que é a questão da sequência, né? Eu vejo o quadrinho como arte sequencial. Isso. Eu não faço muita distinção. Eu chamo de quadrinho tudo que eu faço. Às vezes é um desenho com umas frases, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que não faz diferença. Não de comunicar mesmo. Meninas, foi um prazer receber vocês aqui, mas antes da gente encerrar, vou deixar um espacinho para vocês convidarem, falar um pouquinho do trabalho de vocês, bem rapidinho. Pode começar aí, Lau. A gente está com a exposição Inarredáveis na Casa Fiat até dia 29 de julho. A gente também está presente na internet e visitem nossas redes sociais. Carol? Então, quem quiser me acompanhar, eu tenho uma página no Facebook que chama Marca Rubra, então é facinho de achar, facebook.com/Marca Rubra, e de lá dá pra pegar todas as minhas outras redes sociais. E Juliana? O meu trava-línguas, né? Só pegar a Júlia Helena e juntar um nome, criativo procurar demais. na internet e passar lá na exposição, que consegue ver o meu trabalho também lá. Me seguir no Instagram. Na Casa Fiat de Cultura, Casa isso. Fiat Lá na Praça da Liberdade, é isso mesmo, né? Mesmo. Meninas, muito obrigada. Eu queria continuar aqui falando mais. Tem muitas perguntas. Passa rápido, falei. Essa edição do Espaço Cult fica por aqui, mas você pode conferir essa e outras edições no programa no YouTube. É só procurar @PUCTVMinas. Estamos também no Instagram, Facebook e Twitter. Vai lá e fala pra gente quem você quer ver por aqui. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais atrações artísticas. Um grande beijo, como sempre, e tchau, tchau!